Fala do Vascão, Breno Monsef. Fala, Zev. O Maxime Domingues, o atacante, que foi o último dos reforços do Vasco nessa janela do meio do ano, foi apresentado agora de manhã e deu a entrevista coletiva. E o cara é poliglota, né? E falou um pouquinho sobre essa chegada ao Vasco e sobre falar vários idiomas. Bom dia. Deu o primeiro dia, me sinto muito bom aqui. A gente é muito amável comigo. O staff, os jogadores, o Marcelo também. Então, um sentimento muito bom. Tenho um padre espanhol, uma mãe de Suíça, então falo alemão, francês, inglês, português um pouquinho. Dá-me 2-3 meses e vou falar perfeito. Então tá aí o Maxime Domingues já treinando com o grupo. E ele que veio do Gil Vicente, de Portugal. Até explica um pouquinho, né? Ficou um ano lá em Portugal. Ele, enfim, com a família latina também. Então teve facilidade, está tendo facilidade na adaptação e está participando das atividades com o grupo normalmente. 4 anos de contrato, 2 milhões de euros, é a negociação total pelo Maxime Domingues, que não pode jogar amanhã contra o Furacão. O Vasco que hoje fecha a preparação. A estreia dele fica para o fim de semana para o Clássico contra o Flamengo. Mas o cara já chegou falando e foi apresentado hoje pela manhã, o Maxime Domingues. Tá certo, bom, que ele em campo tem a mesma desenvoltura que teve no microfone nessa apresentação, né, Gabriel? Olha, se ele tiver a mesma personalidade que ele tem pra cravar, me dá 2 meses aí que eu vou estar falando português perfeito. Mas brincadeiras à parte, muito legal, né, ver o Maxime Domingues chegar já, assim, falando muito bem, né, cara? Ele nem precisa ficar fluente, tá? Ninguém tá cobrando fluência do Maxime Domingues nas entrevistas, não. Mas ele já chegou falando muito bem, isso é legal, né? Pra se identificar com o torcedor também, pra conseguir se comunicar melhor. É um jogador que a gente vem falando aqui sobre a criatividade do Vasco, de ir buscar um meio atacante suíço, né? Um jogador que estava fora do radar dos principais centros, né? Jogou na Polônia, na Suíça, agora estava em Portugal vivendo uma primeira grande experiência na elite portuguesa e chega ao Vasco com essa missão basicamente de substituir o Adson, mas com características diferentes, né? O Adson é um atacante mais agudo, o Maxime é um jogador que trabalha um pouco mais essa posse de bola como se fosse um meia. Não acredito que ele vai jogar por dentro por conta das concorrências com Felipe Coutinho e Paia, mas acho que vai ser um jogador útil, parece ter boa qualidade técnica. Agora, a gente precisa entender como o atleta vai passar pela adaptação, o calendário do futebol brasileiro, os campos, a questão climática, tudo isso interfere para quem nunca nem passou perto de estar atuando aqui no Brasil. Então a gente vai precisar ter um pouco mais de paciência, ao mesmo tempo em que a temporada cobra desses atletas, né, um retorno quase que imediato, por conta já dessa reta final que temos com muitos jogos importantes pela frente. Mas não vai poder jogar, infelizmente, pela Copa do Brasil, mas tem um Campeonato Brasileiro aí só com um clássico entre Vasco e Flamengo no próximo fim de semana, que pode ser bem importante para ele fazer a primeira aparição dele com a camisa Cruz Maltina. Enfim, é difícil, né, Azevedo, de avaliar um jogador que a gente nunca viu jogar. A gente vai aguardar e torcer para que os bons números e a curva de evolução dele na carreira se confirmem aqui no Vasco da Gama. DNA Cruz Maltino tá aqui. Azevedo, boa tarde. Amanhã é Vasco 2-0 lá dentro. É isso, o Vasco tem que, né, chegar se impondo, não vai com essa de usar regulamento para buscar resultado de empate, porque é uma estratégia perigosa, né, Gabriel? Uma coisa é o empate favorecer, uma coisa é você terminar com esse empate. Outra coisa é você já entrar vidrado nele, né? Entrar com muito tesão no empate pode te complicar bastante na missão de avançar. Eu tenho cobrado do Vasco nesse jogo contra o Atlético, é uma atuação que seja ousada, uma atuação que seja um Vasco com personalidade. Isso não significa um Vasco irresponsável. Ter a vantagem do empate é muito bom, pô. Em nenhum momento isso é ruim. Não dá pra encarar isso como algo ruim, como uma armadilha. E tem que se virar em relação ao resultado do Atlético Paranaense. Agora, você precisa entender aquilo que o jogo vai te pedindo. Se você entra muito defensivo, se você entra só aceitando aquilo que o adversário tem para propor, a tendência é você virar uma presa fácil, até porque o Atlético Paranaense tem um histórico, né, de ser um mandante muito forte, é um dos times que utiliza bem a questão da grama sintética. Tudo isso pode complicar um pouquinho pro lado do Vasco. Então por isso que eu tô cobrando o equilíbrio perfeito, né? Que você seja um time ousado, que você seja um time ambicioso, buscando também uma vitória. Quem tem que usar o desespero a favor é o Vasco, né? Porque é o Atlético quem tem que reverter resultado. Verdade. Nossa questão emocional, ela tem que balancear pro lado do Vasco, por mais que você esteja na casa do adversário. Se entrar muito vidrado em se segurar, em sustentar somente o empate, em ser um time altamente conservador, vai acabar complicando. Isso é uma situação bem óbvia de a gente prever. A melhor estratégia do Vasco é segurar os 30 minutos de pressão e depois vir com o Paia no segundo tempo para matar esse jogo. Cara, assim,
teoricamente, é uma estratégia maravilhosa, mas do outro lado tem um adversário que também tem a sua estratégia, né? Na verdade, não são 30, são 15, né? Geralmente, a pressão mesmo, quando você vai no visitante, é 15 minutos de pressão. Daí pra lá começa a aliviar, não é isso? Assim, não é uma regra, né? Não é uma cartilha, mas geralmente os 15 minutos iniciais são mais complicados, né? E... quase todo time que joga em casa, né? Ainda mais tentando reverter, tende a fazer essa pressão, a fazer esse jogo um pouco mais volumoso nos minutos iniciais, que é pra causar justamente isso que a gente tá falando, né? Causar um susto no visitante, porque aí, né, se o Atlético, assim, bater na madeira aqui, mas se o Atlético consegue um gol muito cedo, ele já consegue a sua meta inicial rapidamente e deixa o Vasco ali balançando na partida. Tem um exemplo, cara, pra gente utilizar nesse mesmo confronto, que foi o jogo do primeiro turno do Brasileiro. O Atlético vai pra cima, engole o Vasco nos minutos iniciais, tem aquela expulsão do Hugo Moura com antes de 20 minutos, se eu não me engano, e dali o jogo se desenha. Não, se desenha o jogo. O Atlético, ele consegue um gol no primeiro tempo, o Atlético, ele consegue uma expulsão no Vasco, e depois o Vasco até faz um bom segundo tempo com um a menos. Só que aí tem a dificuldade de reagir contra um adversário que domina melhor o campo, que tá dentro de casa, que tinha um jogador a mais naquela ocasião. Então esse é um exemplo muito claro pro Vasco utilizar, não se deixar cair nessa mesma armadilha no jogo de amanhã. Mas eu queria agora falar de um assunto importante, que é dinheiro, né? Grana. Porque o Marcelo Santana participou hoje de manhã da entrevista coletiva do Maxime Domingues, na apresentação dele, e ele tocou num assunto muito importante. O Vasco tem risco de sofrer transferban em janeiro, de novo, né? Como já sofreu no ano passado em setembro, e segundo o próprio Marcelo, o Vasco escapou de tomar transferban agora no meio do ano. Vamos ouvir então o Marcelo Santana, diretor de futebol da Vasco SAF. Eu enxergo que não houve um respeito à prática de governança corporativa. Muito sério, muito sério. O presidente já trouxe para a imprensa algumas situações de endividamento. E, por exemplo, nessa janela de agora, a gente tinha 2 riscos de transferban, ou seja, de não pagamento pela compra de atletas que foram comprados na época da SAF, no ano passado. Em janeiro, eu tenho mais um risco de transferban, o Vasco da Gama tem mais um risco de transferban por atleta comprado ano passado, que nunca foi pago nenhuma parcela. Então, isso é uma maneira que uma SAF tem que gerir uma instituição? Não. Aos meus olhos, não. Então, são esse tipo de dificuldades que a gente tem que enfrentar e trazer respostas, trazer soluções. Então tá aí o Marcelo Santana, o diretor de futebol da Vasco SAF. Lembrando que recentemente o Pedrinho, presidente da Vasco Associação, né, que está acima da SAF hoje, falou de 170 milhões de reais de dívidas deixados pela SAF. Né? Hoje, a folha salarial do Vasco é de 17 milhões de reais. Né? E o Marcelo Santana falando sobre essa necessidade de corrigir essa rota. Como eu falei, ano passado o Vasco chegou a sofrer um transferban, que é a impossibilidade de inscrever jogadores, está sofrendo ainda com as dívidas e tem mais esse ponto para corrigir nesse momento. O Vasco não tem agora contas bloqueadas, penhoradas, ou o próprio transferban não está ativo, né? O Vasco, nesse momento, não está com esses processos aí em andamento. Mas tem o risco, né? Então, é uma das engenharias financeiras que a gente tem visto acontecer no futebol nacional. O Vasco, em meio às disputas importantes, mas tem que corrigir essa questão. Nesse momento, ainda muitas dívidas a serem pagas de jogadores recentes. Uma dívida, uma herança maldita aí deixada, mais uma. Aí que eu quero observar o próximo passo do Pedrinho. O que a gente tem que vender de informação é que o Vasco precisará ser, o futebol do Vasco ser vendido novamente. Senão volta a ser o que era antes. Não há uma situação financeira para se manter o Vasco associativo a partir da próxima temporada. O Vasco Hoje a corrida do Pedrinho e de alguns torcedores ilustres, né, ao qual o Pedrinho tem proximidade, é para que o Vasco consiga fechar o ano honrando os compromissos salariais com os jogadores que estão lá. Isso, né? O Vasco SAF depende de aportes. Sem os aportes, o Vasco SAF não sobrevive. Por isso, inclusive, é legal passar de fase na Copa do Brasil, né? Tiver uma premiação gorda aí da CBF, você consegue organizar mais algumas contas. É fundamental também você conseguir uma boa pontuação no Campeonato Brasileiro, porque quanto melhor a sua posição, maior é a premiação final. E aí, com esse dinheiro, você termina, encerra o ano limpinho, sem dever ninguém. E a ideia é que pro próximo Campeonato Brasileiro o Vasco tenha
um investidor forte, né? Senão realmente vai ficar quase que inviável você continuar dessa forma, tendo que puxar dinheiro daqui e dali, fazer adiantamento. Vende jogador antes da hora, por valor abaixo do que o jogador vale, é isso. Tem que vender logo. Agora, a parada é a seguinte, cara. Contratação de jogador suíço. Que loucura, né? Parece Futebol Manager. É. Tem o abordar pra assinar lá, o empresário oferece, você vai. E outra parada muito maneira, o suíço chegou falando português quase fluente, cara. Eu esperava um portunhol pelo fato dele ter a nacionalidade espanhola e ter esse idioma sob domínio. Agora, foi um portunhol mais pra Porto do que pra Unhol. Entendi. E deu pra entender claramente o que ele falou, Incrível. cara. Tem jogadores que jogam no Brasil, argentinos, chilenos, que não conseguem falar com essa vamos falar uma parada que a gente propriedade. critica, isso é verdade. O Vanderlei Luxemburgo foi lá no Real Madrid, não sabia falar espanhol, o Joel não sabia falar inglês lá na África do Sul e tal. Joel falou inglês com bastante sotaque. Falam os caras que vêm aqui no Brasil, falam português perfeito. Por que a gente só critica os nossos quando Tem vão lá? português que a gente não entende. Falam português, estão carregados de sotaque, a gente não entende nada que o cara fala. Então, assim, o cara mesmo. chegar a ter essa preocupação, vou dar um exemplo. Quantos times no Brasil o Sampaoli já treinou? Mora em Búzios, pô. Mano, tem casa em Búzios, o cara não... Você vai ouvir o Sampaoli, você não sabe o que ele tá falando, É cara. que em Búzios só tem argentino também, né? Não, mas Tem isso. Dificulta a missão de São Paulo. Cara, o cara chega na apresentação já falando português. Não, legal, pô, legal. Espetacular. Não, e cravar, né? Não, vou me dedicar pra melhorar. Nem precisaria, né? Sim. Pra ele ser jogador, pra dar entrevista, se comunicar com o torcedor, ele já tá bem demais. Mas o cara ainda tem a preocupação de melhorar. Mais importante que a entrevista é ele jogar bola agora, né? Também. Ninguém isso, conhece. tem Ninguém isso. conhece, mas não adianta falar, não, porque ele joga assim, assado. Beleza, você pode ter alguma referência. Agora, conhecer, ter visto jogar, você não viu, irmão.